Será que a terceira faixa da SC-401 em Florianópolis vai mesmo resolver o trânsito da ilha? Os problemas de trânsito em Florianópolis afetam diretamente as pessoas que moram, trabalham e estudam aqui na cidade. Tudo isso porque não tem um planejamento e uma estrutura adequada de mobilidade urbana que consiga absorver e melhorar o deslocamento e o fluxo dessas diversas pessoas na cidade. Esse caos no trânsito acontece tanto dentro da ilha, mas também para acessar e para sair dela. E um dos fatores que influencia muito nisso é a falta de moradia barata dentro de Florianópolis. As pessoas que precisam morar em habitações mais populares têm que morar nas cidades ao redor da ilha, como São José e Palhoça, por exemplo. Então, muito desse fluxo se dá pela grande distância entre a moradia e o local de trabalho. Muitas pessoas utilizam o transporte público, mas que em muitos casos não é eficiente porque tem poucos horários, tem superlotação, não tem conforto. E outra significativa parcela dessas pessoas se deslocam com veículo particular, o que gera então essas grandes filas também durante o trânsito. Há alguns meses já está em construção a terceira faixa na SC 401, que conecta a parte central e norte da ilha. Essa proposta, então, de ser um corredor exclusivo de ônibus, o que por si só é uma boa solução, só que somente isso não vai solucionar esse problema do trânsito, porque é preciso, junto com a melhoria nessa infraestrutura viária, melhorar também a qualidade do transporte público. E isso se refere a melhorar o conforto dos ônibus em si, mas também ampliar as linhas de horários, porque em muitos momentos, como nos finais de semana, por exemplo, os horários são muito espaçados. Então, isso não se torna atrativo para as pessoas utilizarem o transporte público, porque o intuito desses corredores de ônibus é melhorar o trânsito da cidade e fazer com que as pessoas utilizem mais esse transporte público. E isso acontece também com a implantação de diversas políticas e ações que possam reforçar esse tipo de ação. Como, por exemplo, fazer o rodízio de placas de carros, como acontece em São Paulo. Nesse primeiro momento, são apenas 10 quilômetros, mais ou menos, que vai ter essa faixa exclusiva de ônibus. Então, além disso, também é necessário criar realmente um circuito, né, uma rota que abranja toda a ilha. Então, é necessário ter esse planejamento de pequeno, médio e longo prazo para que isso realmente se torne efetivo. A qualidade e a funcionalidade do transporte público é o que torna ele atrativo. A arquiteta urbanista e pesquisadora e professora da USP, Raquel Ronick, já fez diversos estudos sobre a mobilidade urbana do Brasil e ela fala que o transporte público nunca foi priorizado no desenvolvimento do país ao longo de todos esses anos, que é muito contraditório porque é o principal transporte público da maioria das pessoas que vivem aqui. Então, ele é atrelado sempre a coisa de pobre. Então, por isso que ele nunca recebeu os investimentos adequados e é caracterizado por essa baixa qualidade, eficiência e conforto, o que rouba muito tempo das pessoas que precisam utilizar esse tipo de transporte diariamente. Porque pensar em um transporte público de qualidade também melhora a qualidade de vida das pessoas que utilizam ele, porque principalmente se ganha tempo, dando a liberdade para essas pessoas fazerem outras atividades além de se deslocar da casa do trabalho e do trabalho para casa. Enquanto isso, a classe média priorizou o transporte individual, que é o centro, né, dos planejamentos de mobilidade urbana nas cidades brasileiras. E os problemas do caos do trânsito de Florianópolis são notícia há muito tempo e sempre se traz esse debate das possíveis alternativas para trazer melhorias indo além do básico, né, além do tradicional, porque isso interfere na vida dos moradores, principalmente, e se agrava muito nas temporadas de verão. E vários estudos mostram que uma das principais barreiras que existe para a implantação de diversas possibilidades para melhorar o trânsito na cidade é a barreira política. Então, muito desse caos está atrelado ao governo municipal e estadual. Nesse sentido, muitos pesquisadores debatem há anos esses problemas de mobilidade em Florianópolis e buscam trazer alternativas para se implantar na cidade, sobretudo baseado
em soluções que já foram aplicadas em outras cidades, né, no país e também no mundo, e que podem ser implantadas aqui como uma alternativa de melhorar esse caos que vivemos diariamente. Aqui, inclusive, eu trago um artigo que faz parte desse livro que traz alguma dessas alternativas. Primeiro de tudo, deve-se começar com o básico. Então, aqui eu trago algumas imagens de Curitiba, que é uma cidade no Brasil que é um exemplo de planejamento urbano, de mobilidade, e que a gente pode sim se inspirar para trazer novas soluções. Como, por exemplo, os corredores exclusivos de ônibus, que são bastante presentes em diversas áreas da cidade, então que realmente permite que as pessoas se desloquem por ela de uma forma mais facilitada, além de implantar e incentivar outros tipos de transporte, como a ciclovia, que também percorre diversas áreas da cidade, e além disso, tornar ela uma cidade caminhável, ou seja, a gente incentivar em diversas regiões que se tenham calçadas adequadas, segurança, com conforto, também ter vegetação nessas áreas, bancos que as pessoas consigam sentar, descansar, incentivar também o que a gente chama de uso misto, então, esses usos onde tem comércio, restaurante, café, mas também tem moradia junto, então isso torna a cidade também mais viva. E depois de fazer esse básico bem feito, ampliar essas outras possibilidades. Então, no terminal público de transporte, ter próximo áreas de estacionamento, bicicletário, que permite então que as pessoas se desloquem uma parte da cidade com o transporte público, mas depois possa pegar a sua bicicleta, um carro e se deslocar até a sua casa, por exemplo, se é um pouco distante, mas isso tudo ajuda a desafogar esse uso exclusivo de veículos. Além também de criar o transporte marítimo, porque Florianópolis é uma ilha rodeada por água, então seria algo muito possível de se implantar, e também os veículos leves sobre trilhos que facilitariam esse deslocamento. Tudo isso a gente consegue observar em diversas cidades pelo mundo, como Copenhague, em Singapura, onde a gente identifica esses veículos leves sobre trilhos, uso de bicicleta, terminais de transporte integrados. E na América Latina, Bogotá traz vários exemplos de como é possível, sim, ampliar os diversos tipos de transporte dentro da cidade. Inclusive, ela inova com o transporte público por teleférico, que conecta diversos bairros da cidade e também facilita o deslocamento das pessoas. Fica bem claro que são necessárias várias ações para o trânsito de Florianópolis melhorar, começando pelo básico e depois trazendo outras alternativas, e que tudo isso passa pela vontade política. E tudo isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, principalmente trazendo mais tempo para elas. É isso, agora me conta nos comentários quais os problemas que tu enfrenta diariamente no trânsito de Florianópolis, se tu tem alguma outra opinião sobre o assunto, e lembra de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E até!